Panorama começa agora com as notícias que repercutiram na Câmara dos Deputados na semana que passou. E olha o carnaval aí, gente, mas o abre alas do Panorama é um assunto muito sério. Crescem os casos de AIDS entre os brasileiros que vêm brincando com o uso da camisinha. A partir de abril, a Câmara vai divulgar na internet detalhadamente todos os gastos dos parlamentares para evitar possíveis folias com a verba indenizatória. Aprovado pelos deputados, airbag será obrigatório para todos os carros brasileiros e trote violento pode dar multa de até R$20 mil. E você vai ver também o caso do italiano Cesare Battisti, acusado de assassinatos na Itália. Deputados se dividem. Estaria o Brasil protegendo um asilado político ou um criminoso foragido? Mesmo antes de o Estatuto Racial virar lei, já existem iniciativas para valorizar a cultura afro-brasileira. Você vai conhecer uma professora que ensina em sala de aula a própria história de vida. O carnaval está aí e o governo intensificou as campanhas pelo sexo seguro para lembrar ao brasileiro o que já deveria ser uma rotina: o uso da camisinha. Prova do descuido da população são as últimas pesquisas. Elas mostram que são pelo menos 30 mil novos casos da doença por ano. O Panorama mostra agora que, apesar dos avanços da ciência terem proporcionado melhor qualidade de vida aos portadores do vírus HIV, melhor mesmo é se prevenir contra a doença. Muitos parceiros, sexo sem compromisso, vida noturna agitada, prostitutas, homossexuais. A AIDS tinha essa cara quando foi identificada como epidemia mundial nos anos 80. Essa realidade mudou. Não existem mais grupos de risco. O vírus HIV atinge homens, mulheres, jovens e velhos, casados e solteiros. Entre janeiro de 1980 e junho de 2008, foram diagnosticados 506.499 casos de AIDS no Brasil, 60,4% deles na região Sudeste, 18,9% na região Sul, 11,5% dos casos no Nordeste, 5,7% no Centro-Oeste e 3,6% na região Norte do país. Entre 2000 e 2006, o Brasil teve, em média, 35 mil novos casos da doença por ano. Em 2007, uma boa notícia: foram registrados menos casos, 33.600. O conhecimento da população sobre a doença e as formas de evitar o contágio começou a melhorar com a implementação de políticas públicas específicas para a AIDS, a partir de 1988. Hoje muita gente procura os CTAs, Centros de Testagem e Aconselhamento, como esse aqui em Brasília, em busca da maior arma contra a doença, a informação. Nesses centros é possível assistir a palestras, fazer o teste de HIV e ainda receber camisinhas, tudo de graça. Quero que as pessoas venham, entendeu? E que façam como eu, porque eu tenho 37 anos e, na verdade, muita coisa eu aprendi aqui hoje, para viver uma vida melhor sexualmente. Segundo o Ministério da Saúde, 96% dos brasileiros sexualmente ativos sabem que a melhor forma de evitar a AIDS é usando preservativo. Mas não basta saber, é preciso transformar os cuidados em rotina, uma cautela que muitas mulheres não tiveram nas últimas 2 décadas. Em 1986, havia 15 homens infectados para cada portadora do vírus. Hoje são 15 homens para cada 10 mulheres com AIDS. A gente ouviu falar do preservativo, que preservativo a gente usava para não ter filhos. Na época que você não pode mais usar pílula, isso e aquilo, você usava para não ter filhos, né? Mas como a gente casa ou junta com alguém e quer ser de confiança, e a única confiança que o esposo pede para a esposa é que você seja exclusividade, né? Você não sabe o que ele apronta lá fora.
É muito difícil mesmo. Por mais que a pessoa seja assim, cabeça feita, quando a gente recebe a notícia lá no CTA, que a gente faz a triagem, esperando 30, 40 dias o resultado do exame, tem muita gente que já vai assim, arrasado com a situação, porque não aceita. E é muito difícil você conviver com o preconceito. A população mais velha tem sido vítima da falta de prevenção. Entre 1996 e 2006, dobrou a quantidade de casos de AIDS entre os maiores de 50 anos. Passou de 7,5 ocorrências por 100 mil habitantes para 15,7. E entre as mulheres dessa faixa etária, a situação é mais grave. Os casos de AIDS triplicaram em 10 anos. E a explicação é clara. Entre casais mais velhos, a camisinha não é um hábito. Ele falava que era parceiro só meu, né? E que não tinha problema nenhum, que ele nunca tinha usado e não ia usar agora. E a senhora confiou? Confiei. A gente fica pensando que com a gente não acontece, que a parceira é só uma parceira, a gente tem aquela vida reta, não correta, então a camisinha sempre ficou de lado. De acordo com a pesquisa sobre o comportamento sexual dos brasileiros, 7 em cada 10 mulheres com mais de 50 anos não usam camisinha nem com parceiros casuais. Para essa geração, o preservativo está associado à prevenção de gravidez. Mais da metade dessas mulheres, 55%, tem vida sexual ativa, mas a camisinha faz parte da vida de apenas 28% delas. E são exatamente elas o alvo da campanha de prevenção do Ministério da Saúde deste ano. Um cara consciente é tudo que a gente procura. Um homem que seja à nossa altura. Aí esquenta a temperatura. Jura? Use camisinha. É coisa de mulher segura. Um projeto de lei em tramitação aqui na Câmara propõe a distribuição gratuita de preservativos femininos nos centros públicos de saúde. Os serviços de saúde devem trabalhar na perspectiva de distribuir essas camisinhas, de orientar essas mulheres de como utilizá-la e também de fazer todo um trabalho de orientação na prevenção da gravidez indesejada, na prevenção da transmissão da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. 52,5%, mais da metade dos brasileiros com idade entre 15 e 49 anos, admite que nem sempre usa preservativo nas relações sexuais. Dados do Ministério apontam que cerca de 40% dos portadores do HIV recebem o diagnóstico muito tarde, o que compromete o tratamento e o estado clínico do paciente. Estima-se que o Brasil tenha hoje 630 mil pessoas infectadas, pelo menos 255 mil sem conhecer a doença. O paciente portador de HIV, o HIV, é uma doença sexualmente transmissível, uma DST. Portanto, esse paciente é um paciente que pratica sexo, estatisticamente que pratica sexo. O importante é sempre usar o preservativo em qualquer relação sexual, relação oral, anal, vaginal, qualquer tipo de relação sexual, é fundamental que se use o preservativo. E aí você se previne, independente do número de parceiros, de com quem é esse parceiro, se você conheceu agora, conheceu há muito tempo, aí é importante fazer o que se chama do sexo seguro, né? A semana começou com a votação de emendas à medida provisória 447, que ampliava o prazo para o pagamento de vários tributos federais. A oposição comemorou a aprovação do destaque que isenta a contribuição para o Fundo Rural da receita obtida com mudas, sêmen, embriões, animais e sementes melhorados geneticamente. Durante quase 20 anos, essa cobrança foi feita apenas sobre os produtos finais, como plantações prontas para colheita ou animais para abate. Mas em junho do ano passado, o governo decidiu ampliar o tributo. O governo
simplesmente colocou esse imposto numa medida provisória, sem falar com ninguém, sem avisar, e hoje os deputados entenderam que é uma tributação indevida, principalmente naqueles que produzem suínos, por exemplo, com o reprodutor, que eles pagam 2 ou 3 vezes. Então nós queremos que ele pague, sim, vai pagar o 2,3, mas só lá no final, na venda, e não nas sementes, nas mudas, que elas são produtos com qualidade superior, e por isso tem um incentivo para que os produtores comprem essa semente, comprem esses animais, para que eles tenham uma genética melhor e possa ter, então, melhoramento nas suas propriedades. Em função da crise, os setores se mobilizaram, alegaram que temos dificuldades e que não poderiam suportar agora essa carga, queriam mais prazo para recolher impostos, e acabou que nós não pudemos ter a maioria para sustentar a posição do governo, da Receita Federal, em relação a esses pontos, até porque outros setores receberam, na medida provisória, o alongamento do recolhimento de impostos. Então, vamos administrar isso no Senado, vamos ver como é que podemos resolver. O governo também perdeu na votação de outra emenda. Desta vez, a oposição conseguiu mudar a cobrança do IPI para cigarros. A indústria do fumo era a única que ainda recolhia o tributo de 10 em 10 dias. Agora, o recolhimento será feito uma vez por mês. Na quarta-feira, o plenário aprovou o projeto de lei que reabre prazo para pedido de residência provisória para estrangeiros irregulares no Brasil. Serão beneficiados aqueles que entraram no país até 1º de fevereiro deste ano. Permite a residência provisória aos imigrantes que estão ilegais no Brasil, que provem que estão ilegais até 1 de fevereiro de 2009. Ou seja, não permitiam novas imigrações ilegais. Com isso, eles terão direito ao trabalho digno, a serem registrados e, principalmente, também a sua participação junto à sociedade, pagando seus tributos aqui no Brasil. Os deputados aprovaram ainda os pedidos de urgência para o projeto que disciplina a certificação de entidades filantrópicas e para o que cria o cadastro positivo de consumidores. Mas essas propostas só devem ser votadas em março. Os deputados também aprovaram um projeto que torna o airbag dianteiro obrigatório para os veículos novos fabricados no Brasil. A maioria dos importados já conta com o dispositivo. Para valer, a proposta depende agora apenas da sanção presidencial. A cada ano, o trânsito brasileiro faz 40 mil mortos, 100 mil tetra ou paraplégicos, com custos para a saúde pública de 25 bilhões de reais. Os números inspiraram os deputados a aprovar o projeto de lei que torna os airbags obrigatórios em todos os carros novos. O prazo é de 1 ano para todos aqueles que forem de novos modelos. A todo ano, as indústrias lançam novos modelos, até porque a concorrência exige isso. Agora, aqueles modelos que já estão aí mais antigos, digamos o Uno, o Gol, esses terão 4 anos de prazo para terem modificado o seu projeto, mudar a maquinaria toda. Então, a partir do 5º ano, esses modelos que estão aí no mercado há muito tempo terão que modificar também o seu projeto para se adaptar à nova regra. As bolsas de ar já tiveram sua eficiência comprovada em milhares de testes e são muito comuns nos países desenvolvidos. Por aqui, apenas 10% dos carros saem de fábrica com eles. Nos carros de luxo como este aqui, o airbag normalmente é um item de série e o seu custo é diluído no preço elevado do veículo. Já nos carros médios e principalmente nos chamados populares, a realidade é bem diferente. O airbag normalmente é vendido junto com os freios antitravamento. E nos modelos à venda nesta concessionária em Brasília, o pacote eleva o preço dos carros em aproximadamente R$ 4.000. É por isso que 99% dos clientes chegam aqui procurando um carro que tenha vidros e travas elétricas, ar-condicionado, direção hidráulica e som. Airbag? Deixa pra lá. Eu acho que não faz muita diferença. Se você bater com força, você vai se machucar de qualquer jeito. Este deputado que defendeu a aprovação do projeto acredita que a lei vai fazer o preço do airbag cair.
Como essa escala esse volume vai, portanto, exigir uma escala, a indústria brasileira, portanto, vai ser desenvolvida e nós teremos o equipamento, portanto, de natureza nacional. E a projeção para os próximos anos, com essa escala, portanto, o maior número de consumidores e de produtos instalados, vai tender alguma coisa na ordem de R$200. Apesar da aprovação do projeto, o relator não ficou satisfeito com o prazo dado às montadoras para pôr no mercado os carros com airbags. Dá para você esperar 5 anos se você fizer uma escala, botando 30%, 40%, 50%. O que a Câmara aprovou, que é o projeto que veio do Senado, infelizmente não tem estabelecido esses percentuais. Mas mesmo com esse prazo e o custo mais alto, especialistas e motoristas acham que a tecnologia do airbag vale a pena. Ele evita uma colisão do passageiro ou do motorista de forma brusca com o volante ou com o painel do carro, ou até mesmo ele atenua o choque do passageiro ou do motorista com o cinto de segurança. Pelos acidentes que eu já vi, que protegeu os motoristas, eu acho. Ele protege todo o impacto entre a direção e o banco. Eu creio que as vindo era com os 4. 2 na dianteira e 2 na traseira. Aprovado ainda um projeto que prevê punições para os trotes violentos. A faculdade deve abrir processo disciplinar contra os estudantes responsáveis por esses atos. E a brincadeira pode sair cara, multa de até R$20 mil. A proposta segue agora para o Senado. A recepção dos calouros nas universidades brasileiras inclui chuva de ovos, muita sujeira e até violência física. Eu acho sacanagem, pô. Porque é uma coisa totalmente desnecessária. A princípio é legal porque integra o pessoal, né? É um bom motivo pro pessoal conversar. Mas tem tanto jeito mais legal de fazer isso, entendeu? Eu acho desnecessário. São muito sem noção, assim, tá ligado? Eles exageram demais e fazem coisas que não precisam fazer. Se for uma coisa apelativa, aí eu acho que não, ridículo. Ridículo, não tem necessidade. E foi por causa de notícias de agressões, humilhações e até morte que a Câmara aprovou um projeto que criminaliza o trote violento. Esses atos repetidos têm que ser responsabilizados, tanto os seus agentes que cometem a violência, quanto os dirigentes das instituições que permitem esses atos em escolas civis e militares. O texto prevê a prisão de 1 a 5 meses e multa de R$100 a R$500 para quem submeter um estudante a situação ridícula ou ofensiva durante o trote. O dinheiro deverá ser usado nas bibliotecas das universidades. Para virar lei, a proposta ainda precisa ser analisada pelos senadores. Mas há quem ache que tornar crime essa prática não seria a melhor alternativa. Se você quer impedir esses trotes, você pode criar penas, que podem ser penas pecuniárias, penas até de exclusão da universidade, mas não criar um novo tipo penal para o trote em si. Aí é um exagero. Você não conserta a sociedade transformando tudo em crime. A violência acabou gerando um movimento contrário, o trote solidário. Aqui na Universidade de Brasília, os calouros participam de campanhas de doação de sangue, roupas, livros e alimentos. E neste semestre, a programação de boas-vindas vai incluir também mostras culturais e exibições de músicas e filmes. Iniciativas interessantes para combater o trote violento. O trote tem que ser, uma cerimônia, né, de passagem, né, na entrada na universidade. Eu acho que tem que ser para apresentar o que é a universidade, o que é o ensino superior para a pessoa. Eu acho que a pior forma possível de apresentar é da forma violenta. Eu me lembro até mesmo do meu próprio trote, foi super divertido, assim, foi uma coisa descontraída, divertida para todo mundo, assim, contanto que não machuque, etc. Acho que assim, não tem nenhum problema maior. Daqui a pouco no Panorama. Transparência da verba indenizatória inclui divulgação do CNPJ das empresas prestadoras de serviços pagos pelos deputados. Você vai ver já já.